Alô, alô, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso, para a nossa reflexão diária aí sobre a Palavra do Senhor. Convido você a ficar ligadinho comigo aí nesta sexta-feira, dia 31, estamos terminando o mês de outubro, né, o mês das missões. Fique ligadinho aí para que nós possamos pensar um pouco sobre o que Deus quer nos falar na celebração de hoje, no Evangelho de hoje. O trecho é tirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos mais uma vez, onde certamente o fariseu aqui, que um dos chefes dos fariseus, chamou Jesus para poder fazer refeição na casa dele. Nós temos certeza, isso aqui não precisa nem pensar. Esse homem aqui, doente, enfermo, dessa doença hidrópico, significa que ele tinha uma doença chamada hidropsia. E o que é isso? É quando a pessoa tem uma doença que te faz ter acúmulo de água nos órgãos internos, Isso faz muito mal, a pessoa sofre muito, é uma doença muito complicada. E naquele tempo lá, é bem provável que não tinha nem cura, Não tinha nem como a pessoa se libertar disso. Eles arrumam um doente lá e colocam no meio desse lugar onde Jesus foi chamado para a refeição, certamente para poder ver se Jesus, que era um dia de sábado, ia realizar uma cura, porque como eu já falei aqui outras vezes, o dia de sábado, o preceito do sábado, era algo muito valioso para o povo daquele tempo. E se Jesus violasse esse preceito do tempo do sábado, eles teriam motivo para poder acusá-lo. Aí poder falar assim, o ensinamento dele não é tão valioso assim não, o que ele fala na verdade não, ele não respeita o preceito do sábado, É o que eles queriam aqui. Só que é muito interessante como Jesus chega, vê o homem doente e ele deve ter tido certeza, mais uma armadilha que essa turma aí está fazendo para mim. Ele inverte a situação. Ele chama o homem, faz a cura acontecer e vira para a turma e fala assim, vocês iam deixar algum animal da criação de vocês morrer se cair num poço por causa de ser dia de sábado? Será que é justo? Será que isso é da fé? Deixar um animal da criação de vocês morrer porque caiu num poço que é dia de sábado? Ou seja, eles não podiam dizer que era justo, Eles tinham que concordar com Jesus. Muito mais, então, seria realizar a cura de alguém que sofre de uma doença complicada, algo de difícil para aquele tempo. Então, o que acontece? Jesus inverteu a situação e mostrou que eles estavam errados, que o raciocínio deles estava totalmente errado. Isso é muito interessante, Como a lógica de Jesus está muito acima dessa lógica mesquinha, interesseira, maldosa desses fariseus aí que queriam colocar Jesus numa situação de constrangimento, e quem ficaram constrangidos foram eles, diante das pessoas que viram. Ou seja, mais um golpe que os fariseus tentam realizar contra Jesus e que deu errado. E que, como podemos dizer, o resultado ruim foi com eles. Então é preciso pensar um pouco sobre isso. Será que nós também não corremos o risco de nos tornarmos assim meio parecidos com os fariseus? Na nossa prática de fé, na nossa religião, existe esse risco pela nossa fraqueza, pelas nossas limitações. Fiquemos atentos então, para não deixar que essa semente, que essa inspiração que não é boa, nos desvie de uma religião que precisa ser vivida como Jesus nos ensinou. Peço a Deus que derrame sobre você a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você gosta dessas reflexões, tira um bom proveito delas. Eu renovo aqui o convite de todos os dias para que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, dê sua curtida. Também pode fazer lá seus comentários e acompanhar essas reflexões das minhas páginas do Facebook, do Instagram, no Instagram da nossa diocese e no programa Gotas de Amor TV, que está no Instagram e no YouTube, tá bom? Amanhã, sábado,
Espero você aqui para podermos concluir esta nossa 30ª semana do tempo comum, tá bom? Até lá.